Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, o podcast da podologia. Eu sou o professor Jonas Campos, sou podologista, sou empreendedor, empresário, estou CEO do Instituto Brasileiro de Podologia e toda quinta-feira estou aqui nesse podcast, nesse estúdio, sempre trazendo aqui um convidado especial e hoje é um cara que eu tenho uma grande, enorme admiração e vai ser um episódio, se prepara que vai ser um episódio incrível, a gente tem muita história aqui para contar. Mas antes de começar e apresentar meu convidado, eu quero agradecer a Podalmaster, que é a nossa patrocinadora deste podcast, deste episódio. A Podalmaster é uma loja de produtos para podologia, onde você encontra tudo o que precisa para trabalhar na podologia, desde instrumental, materiais de inox, descartáveis, cosméticos, equipamentos, tudo o que você precisa, sempre materiais de muita qualidade. Então você pode fazer sua compra através do site, que é o podalmaster.com.br, ou pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. E também sempre convido você a seguir lá no Instagram, @podalmaster, para ficar por dentro de todas as novidades, dicas, informações, lançamentos, produtos, eventos e tudo mais. Beleza? Então, obrigado, Podalmaster, por viabilizar esse projeto, por trazer essa ideia de fomentar, trazer informações, conhecimento, histórias inspiradoras como essa de hoje. E meu convidado, ele é um grande empresário na área de podologia, um dos precursores dos negócios na área de podologia, um cara que tem uma mente brilhante, tem muitas ideias. Inclusive, foi ele que criou o nome Instituto Brasileiro de Podologia, a qual hoje sou o CEO, foi uma ideia que saiu dele numa transição de projeto, né, de escola, de instituto, que a minha mãe lá atrás fundou, então foi ele que deu essa ideia, e é um cara que tem muitas ideias boas, um cara que está sempre pensando na frente, um empreendedor fantástico, corajoso, um cara que visualizou coisas que não existiam, e um cara que fez parte da minha infância, um cara que realmente para mim é uma grande referência, foi meu chefe, não passava a mão na minha cabeça, me dava expor, brigava comigo e me ajudou a ser o cara que eu sou hoje, um empreendedor também, e sempre apoiou todos os meus projetos, sempre foi um cara que esteve ali presente, então é um prazer enorme receber aqui no Podolivecast Luiz Pedreira. Meu amigo, você já começa assim, me emocionando, né? Aí não vai ter como fazer o podcast. Tem tá? Sim. Olha, tem não sim. se conta a história da podologia no Brasil sem falar da pessoa mais importante para mim. E o Brasil precisa conhecer e saber disso. Não existe pessoa mais importante aqui do que sua mãe, tá? Célia Regina Bezerra Campos, que foi a pessoa que me deu a mão, que caminhamos juntos, que dormimos na antessala do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro para, enfim, fazermos com que essa profissão nascesse. E ela nasceu no Rio de Janeiro através do curso do IBRAP, que eu tive o prazer de, com ela, criar o nome, mas já existia antes, que existia um nome antes, né? Então, não existiria a podologia, não existiria a empresa a qual comando há 35 anos, você não estaria aqui se não fosse sua mãe, não só por ter te concebido, mas principalmente por ter embarcado na ideia da podologia brasileira, que foi um sonho hoje realizado por muitas pessoas. Não podemos esquecer, nem que eu demore aqui o podcast inteiro, o quanto ela ajudou tantas pessoas. Não é porque ela já está junto do Senhor, com certeza no céu. Mas a sua mãe ajudou muitas pessoas que não podiam pagar um curso de podologia. Muitas pessoas não tiveram, e ela também nunca esperou, gratidão. Que ela não esperava gratidão. Mas muita gente que não podia pagar, eu sou testemunha, ela deixava fazer o curso, ela incentivava, ela doava coisas. Então, é uma pessoa que tem que ser, em primeiro lugar, Célia Regina Bezerra Campos. Tá? Em segundo, em terceiro, quarto e quinto, pode ser quem quiser, mas não existe. A pessoa mais importante da podologia brasileira é Célia Regina Bezerra Campos. Estou escrevendo um livro para contar a história da podologia desde o seu início, em 1989 a 1990, onde boa parte eu conto essa história. E que todos os brasileiros envolvidos na podologia possam saber como de fato ela surgiu,
Claro, existiam pessoas que já falavam, que já até trabalhavam com, entre aspas, podologia. Não chamavam de podologia. Sim. Como o professor Armando Bega, que inclusive fez concurso no IBRAP, né? Se formou pelo IBRAP, Sim. né? Como Jacira Tavares, Jacira Costa, que foi também minha instrutora, uma pessoa especial, maravilhosa. William Sertão, que você também bem conheceu, um grande professor também trabalhou comigo, brigamos muito, foi muito bom. Entendeu? Então, tem pessoas que são todas advindas desse sonho. Verdade. Que eu consegui realizar junto com a sua mãe, né? Verdade. E que você está aqui conduzindo com a maior qualidade que a gente sempre quis, que é a qualidade na podologia. Eu tenho brigado muito por causa da podologia, né? Eu até tenho me envolvido com uma coisa que eu nem gosto, que é a política, por causa da podologia, né? Para que a podologia fique cada vez mais elevada. E não é interesse financeiro. Eu tenho 65 anos, já venho de um trabalho de 32 anos antes da podologia, que me deu todo o suporte para eu estar aqui até hoje. Uhum. Então, é um trabalho por amor. Uhum. E tudo começou com uma doença da minha mãe, que era uma diabética, que perdeu uma perna, que perdeu um pé, e eu vi a necessidade de trazer para o Brasil uma profissão como essa. Uhum. E isso foi e eu consegui descobrir a podologia através de uma calista pedicuro, chama-se Rosângela Almeida, que recentemente se aposentou comigo. Completou 35 anos de trabalho e se aposentou comigo. A pessoa que eu tenho grande orgulho também, entendeu? Mas foi ela que me mostrou que existia um trabalho para cuidar dos pés. Eu nunca havia cuidado dos pés até os 32 anos. E beleza, então, eu quero descobrir isso aí, porque eu nunca te perguntei isso. Eu conheço muitas histórias que falaram, mas não sei a tua versão. Você trabalhava antes de podologia, você trabalhava na indústria não, na construção civil. Não, eu trabalhava numa empresa na área imobiliária. Nós não éramos vendedores de imóveis. Nós fazíamos incorporação imobiliária. E nós fomos para o Jardim Oceânico, para quem não conhece, é aqui no Rio de Janeiro, onde na época era uma área deflagrada, como se fosse vamos dizer, uma favela, né? E essa área se transformou hoje na área mais cara, uma das áreas mais caras do Rio de Janeiro. Sim. E lá, com essa empresa, nós empreendemos e fizemos 82 prédios. Legal. Né? Então, a minha área era uma área imobiliária. E você, com a tua formação nessa época, na área Não, eu já era estudante de Direito e Administração de Empresa. Tá, administrador de empresa, beleza. Entendeu? E já, aos 14 anos, eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhei no Clube Monte Líbano, criando eventos culturais. Legal. Depois, aos 17, me juntei a Márcio José Viana Torres e Marcelo José Viana Torres. Fomos trabalhar no escritório do pai dele, que já era um grande advogado na área imobiliária, e construímos essa empresa, Legal. que se tornou uma das maiores do país. Legal. Né? Então, esse legado que eu tenho de trabalho, de 51 anos de trabalho, que completei no dia do trabalho agora, dia 1º de maio, foi porque comecei com 14 anos e hoje tenho 65. Legal. Né? E pergunta. Não, aí beleza. Aí nesse momento, aí aconteceu essa questão da sua mãe ter ficado... Minha mãe teve um problema e a minha gerente, que é Sandra Miqueives, que hoje também é aposentada pelo Spa do Pé, que mora lá em São Paulo, né? A Sandra Miqueives me apresentou a Rosângela, que era uma pedicuro. Sim, uma calista. Uma calista, na época era calista. E ela me mostrou esse caminho e tal, e a partir daí me interessei por esse caminho. Né? Fui buscar tecnologia, fui saber como funcionava isso no mundo. Descobri que a podologia já existia há mais de 100 anos na Europa como podologia e nos Estados Unidos como podiatria. Né? Fui a Barcelona, conheci como funcionava o curso lá na Universidade de Barcelona, que fui muito bem recebido. Passei 2 anos na Europa, isso depois de me desligar desse grupo, né? Passei 2 anos na Europa, viajando pela Europa, conhecendo a podologia, e implantei a primeira unidade de podologia do país, que foi na Barra da Tijuca, há exatos 35 anos, no Jardim Oceânico.
Legal. na Avenida Armando Lombardi, 949, onde a Beleza. Rosângela, que me deu essa oportunidade de conhecer a profissão, foi trabalhar. Legal. E aí, beleza. Nesse momento, você tinha pensado em franquia? Nenhum momento eu pensei em franquia, eu pensava em ajudar as pessoas, e principalmente a Rosângela, porque era um lugar muito difícil para trabalhar, e ajudar as pessoas que tinham necessidade. Acontece que quando eu inaugurei, o jornal O Globo, tá, acabou fazendo uma matéria de 2 páginas comigo. Isso acabou transformando aquela pequena clínica, onde só tinha uma pessoa para atender, em uma fila de pessoas para serem atendidas. Então eu pensei primeiro num curso. Daí fui procurar quem? Um curso que fizesse o curso de podologia, uma grade para a gente fazer o curso de podologia. Foi aí que encontrei sua mãe, se eu não me engano, foi na Abolição, num clube. Você deve lembrar, mas eu não lembro o nome mais do clube. Não, é no Marabu. Marabu. Encontrei tua mãe no Marabu. Ela passava por mim toda hora, mas ela estava montando um gabinete lá para fazer curso de, acho que era cabelo e tal, e não me dava muita atenção, não. Aí eu falei, mas eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar com a senhora. Aí sentamos... Mas como é que você ficou sabendo dela? Fiquei sabendo dela, foi um profissional que trabalhava já como calista. Eu vou tentar lembrar o nome, Carlos Machado. Um profissional que já trabalhava como calista, que tentou uma vaga para trabalhar com a Rosângela, né? E ele me falou, tem um curso que acho que é legal para você introduzir o curso de podologia no Brasil. Foi o Carlos Machado. E aí eu fui encontrei com ela lá, foi essa coisa dela não poder me atender, que tua mãe era um pique muito forte, muito maior do que o meu. Então, aí, no momento ela parou, nós conversamos, foi amor à primeira vista. Aí nós sentamos, conversamos, começamos a ver os caminhos, tal, né? Graças a Deus, naquela época eu tinha algum numerário, né? Porque precisava, e a gente começou a correr atrás da legalização desse curso, de como nós faríamos esse curso. Eu mostrei para ela o que tinha de tecnologia. Foi assim que tudo começou. Legal. Não foi em outro lugar que não fosse o IBRAP, IBRAP na época, CR, né? E CR é Célia Regina, né? Não foi em outro lugar, foi lá. Então, esse livro conta essa história. Legal, legal. Né? Todo esse legado que ela deixou para todos nós. E como é que... Daí, beleza, aí você viu que precisava de mão de obra, precisava do curso. Na verdade, não era nem para mão de obra para trabalhar, porque eu não pensava em franquia. A franquia começou em 94. Isso foi em 1990, por aí. Eu pensava em ter pessoas que pudessem ajudar as outras, como a minha mãe não teve como ajudar. Quem ajudou minha mãe a sobreviver 20 anos depois das amputações foi um doutor chamado doutor Adilson Maris, que um dia você vai trazer aqui, ele vai contar essa história. Né? Ele fez com que minha mãe, mesmo sem uma perna e sem um pé, durasse 20 anos. Ela morreu aos 80 anos. Né? Então, eu queria que outras pessoas tivessem essa oportunidade. Na época, os médicos não tinham, eles simplesmente amputavam as pessoas. Não havia um trabalho preventivo. Eu continuo achando até hoje, que o mais importante, não só para o SUS, mas para qualquer brasileiro, é que tenha o tratamento preventivo do pé. Eu fiz inúmeras matérias, onde você sabe disso, Fantástico, todos os jornais da TV Globo, todos os jornais de todas as emissoras, e sempre me perguntado qual é a cor do esmalte para o verão, né? E eu me recusava a responder e mudava a história dentro dessas matérias para falar da saúde dos pés, da importância da saúde dos pés que nos carregam por uma vida inteira, né? Então, nós conseguimos montar com muita dificuldade, com muita guerra, com muitas coisas contra, o primeiro curso que se chamou Calista, especializado em podologia. Porque o Conselho Estadual de Educação, embora nós dormíssemos lá na porta, o sofá está lá até hoje, está lá na Rua Erasmo Braga 115, em cima eu até trabalho na rádio como conselheiro da Rádio Roquete Pinto, passo lá, olho aquele sofá e vejo tua mãe lá deitada, esperando um dia ser atendido pelo Conselho Estadual de Educação. Né? E aí, acabaram aprovando né, a especialização e nós começamos. Aí começou uma guerra de um outro curso, porque queriam, na verdade, ganhar dinheiro,
E, na verdade, o que nós queríamos é criar esta condição melhor para o brasileiro, principalmente o diabético, né? A visão que eles tinham era financeira e a nossa visão era de saúde. Né? Legal. Isso aliviaria, com certeza, várias famílias de perderem os seus entes queridos de uma vez por todas, ou até eles ficarem inutilizados e o governo, nós pagarmos para que essa família não pudesse, que não podia nem trabalhar, cuidar dos seus entes em cadeiras de rodas e até em camas. Né? Foi assim, a podologia começou vamos dizer, por um lado, muito humano. Era tudo muito humano. Né? E foi assim, aí crescemos. Em 94, iniciou-se o boom das franquias no Brasil. Anteriormente só existia a Coca-Cola e a Singer. Aí iniciou, com a chegada do McDonald's, o boom das franquias no Brasil. Eu aprendi a ser franqueador com o fundador do McDonald's da América Latina, o Peter, que nos deixou há pouco tempo. Né? E, a partir daí, começaram a aparecer os candidatos à franquia. Para mim, foi importante, não pelo que essas franquias vinham me trazer, como financeiramente, e nem para esses empreendedores, mas pela oportunidade de criar um trabalho preventivo. Você trabalhou na empresa e sabe quanto nós trabalhamos na questão preventiva. E você faz isso até hoje, que muito me orgulha. Tá? O dinheiro é a consequência do trabalho. Não adianta você pensar no dinheiro. Eu quero ser podólogo porque eu vou ganhar muito dinheiro. Eu quero ser podólogo porque eu quero ajudar as pessoas e, consequentemente, vou ganhar dinheiro. Quantos profissionais trabalharam com a gente, trabalhavam comigo, e hoje têm seus consultórios, têm a sua vida própria, e eu converso com eles até hoje. A gente, né, fica lá, poxa, que legal, a gente se apoia. Eu tenho uma franquia que tem 25 anos, que acabou de ser homenageada em Petrópolis, pela Assembleia de Petrópolis, Assembleia Local de Petrópolis. Depois completou 25 anos. É uma ex-podóloga que não pagou pela franquia, mas ela tinha amor pelo que ela fazia. Então eu concedi a Luísa Maria, que estudou no IBRAP, a franquia de Petrópolis, que completou 25 anos. 25 anos de sucesso, ajudando as pessoas. Né? Nós hoje temos mais de 5 milhões de atendimentos. Para nós é fundamental. E eu tenho a honra de dizer que a maioria dos meus profissionais, alguns com 20 anos de trabalho, são do IBRAP. Né? Vestem a camisa do IBRAP e a camisa do Spa do Pé. Isso é muito importante. Muito legal. E qual foi o momento que você falou assim, cara, agora tomou um corpo assim, porque você chegou a ter quantas lojas no total? Eu cheguei a ter 50. 50 lojas. Aí, nesse momento, você falou assim, cara, e aí? Cheguei no auge aqui, não por um auge financeiro. Nem de sucesso, nada disso, mas um auge de tipo, eu alcancei o que eu queria, né? Que era levar isso para a sociedade, conseguir levar o meu projeto de cuidar das pessoas através dos pés e de uma forma preventiva para evitar isso e tal. Como é que foi essa sensação de, cheguei aqui, né? Ou você ainda até hoje ainda sempre consegue enxergar o próximo passo de sempre ir para frente e tal, de sempre estar inventando alguma coisa nova? Olha, a gente nunca chega. O dia que chegar é porque morreu, tá? Então eu digo o seguinte, a rede Spa do Pé é uma rede que cobra. Mas para fazer um trabalho social, nós temos 3 prêmios ESG, nós tivemos um trabalho que você, inclusive, participou, que é o atendimento gratuito. Né? Nós atendemos por mês 300 pessoas, gratuitamente. Né? Isso nos faz muito bem. Né? E hoje, o meu maior objetivo é fazer a podologia para todos realmente. Legal. Né? E por isso que tivemos que entrar, porque as pessoas não entendem, e agora vai ser político. Não. Eu não vou ser político. Se bem que você tá com uma roupinha aí de... É porque eu ganhei... Parece aqui, Thiago, não parece um... Eu ganhei 2 títulos pelo trabalho social que nós fazemos. Legal, né? Legal. Hoje eu sou comendador pelo Estado do Rio de Janeiro e também pelo município, né? Pelo trabalho social que nós desenvolvemos. Tanto você, quanto o Bega em São Paulo, quando você agora também em São Paulo e eu, nós estamos fazendo um trabalho social. É que as pessoas só veem a parte financeira,
mas nós também estamos investindo na parte social. Verdade. E eu espero, que eu estou com 65, ainda poder ver isso espalhado pelo Brasil inteiro. Se você tem um consultório, se você tem disponibilidade no seu consultório, atenda pelo menos 10 pessoas gratuitamente. Você vai se sentir muito bem. E essa pessoa, você vai se sentir melhor do que a pessoa que você está atendendo. Verdade. E você vai estar fazendo, se cada um fizer 10, você imagina quantos serão atendidos. Verdade. Eu faço 300, mas eu quero fazer muito mais. Né? Não existe, eu não consigo, é caro. Cara, é muito gratificante você ver a saúde dos pés de uma pessoa diabética, dela poder se locomover e poder estar junto da sua família com saúde. Verdade. E Luiz, aí beleza, aí você... vamos falar de algumas coisas marcantes assim nessa história toda, né? Tem muitas. Como é que foi a sua entrada no carnaval? Ah, no carnaval? Aí eu sou apaixonado pelo carnaval, né? E aí há 20 anos, eu fui chamado para fazer o camarote da Ken, se eu não me engano, foi da Ken do Globo, que sempre tive uma relação muito boa com o Globo, até antes do Spa do Pé, das organizações Globo. Não sei, vou contar só uma história rápida, que além de Célia Regina, eu devo muito a Roberto Marinho. Porque o Roberto Marinho, quando eu tinha 11 anos, lá na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, ele sentou ao meu lado, porque ele exibia um filme que iria passar na sessão da noite da TV Globo, que a apresentadora era a Célia Biar, ele sentou do meu lado, e eu queria saber sobre tudo da TV Globo, e queria saber tudo sobre os cavalos dele, porque ele me levou para ver os cavalos, e ele olhou para mim, para o meu tio, Ayrton de Oliveira Pinto, ele olhou para mim e falou assim, esse menino vai ser grande, mas eu quero ter notícias dele. E foi a primeira pessoa que eu mandei o convite para inaugurar a primeira loja de podologia e que compareceu. Caramba, que legal. Entendeu? Então, essa história do carnaval surgiu com um convite para trabalhar na Ken, para fazer um trabalho com a Ken, que era para artistas, né? E isso acabou crescendo muito. Eu acabei fazendo Ken e agora passei por vários camarotes, por 3 camarotes, na verdade. E no último camarote, por exemplo, que eu sou apaixonado porque ele tem o Folia Tropical, que é o camarote que eu já estou trabalhando há uns 9 anos, ele é muito mais social do que as pessoas possam imaginar. Uhum. Aquele dinheiro é para ajudar pessoas, né? Com diversas vulnerabilidades, tá? De locomoção, de alimentação. O trabalho que eles fazem lá me deixou apaixonado. Então, nós tivemos esse ano quase 80 metros quadrados de podologia. Juntamente, eu não posso deixar de dizer que com o apoio do Camarote da Granado, em que atendemos 1.800 pessoas apaixonadas pelo pé. Legal. Nós atendemos, inclusive, vários ministros de Estado. Legal. Atendemos a ministra dos indígenas, a ministra da, se eu não me engano, foi da parte social, né? Da parte que cuida do assistência social. Foi muito legal, porque eles puderam ver, dizer, é uma questão política, não. Eles puderam ver a importância da podologia. Legal. E lá no camarote, o cara tá lá vendo o samba, aí dá um intervalo entre uma escolha e outra, ele vai lá e faz uma massagem no pé. Eu gostaria muito que fosse assim, que desse um intervalo. Nós tivemos até problemas esse ano, mas é um problema bonito, um problema gostoso. Que eu falei, o cara paga R$3.000 para assistir o carnaval por dia e faz uma fila de 40 pessoas para ser atendido no Spa do Pé. Caraca. Né? Isso, para nós e para o camarote também, é muito legal, é muito bacana. Ai, que legal, que agora eu vou ver a próxima escola mais relaxado. Né? Por que é Spa do Pé? Também, né? O Spa do Pé é para a gente trazer junto, mostrar para a pessoa que o pé não é só porque ele dá problema, a gente precisa tratar dele o ano inteiro e tratar com as terapias para a gente ter forças para o dia a dia. Tá? Com as essências aromáticas 100%, que é para a pessoa sentir um bem-estar com o corpo como um todo. Né? Legal. Isso é muito importante. E falando nisso, como é que surgiu teu título de podoterapeuta? Podoterapeuta foi o seguinte, eu fiz um curso de podoterapia, que é a reflexoterapia para os pés. A ocidental, não é a oriental. Tá? Oriental shiatsu não é o que eu fiz. Eu fiz a
ocidental. Fiz por uma escola inglesa, né? A partir daí eu ganhei esse título, fiz a minha carteirinha e comecei a dar aula para os primeiros funcionários da rede Espelhos para do Pé. Hoje eu ainda dou algumas aulas, mas gratuitamente. Então isso me fez a habilidade para mexer com o corpo como um todo através dos terminais meridianos das pessoas, que é nos pés, na cabeça e nas mãos. E trabalhar também com os óleos essenciais puros que te geram bem-estar. O que a pessoa quer hoje, aquela que não tem um problema muito grave na podologia, e quem trabalha com podologia sabe isso, é o toque. As pessoas não estão se tocando, elas estão tocando o telefone celular. Não, hoje não estão nem se olhando mais. Não se olhando. Então, quando você está com aquele cliente, dando atenção, até como psicólogo para ele, e você está mexendo nos pés dele, você está gerando um bem-estar, é o toque, a importância do toque. E a podoterapia é exatamente isso, a importância do toque nas regiões onde a pessoa vai criar um bem-estar como um todo. Né? Isso é muito legal. Legal. Agora você falando da questão social, toda essa tua visão de criar a rede de franquias e ampliar o trabalho para alcançar mais gente e tal. Quantas profissionais você chegou a ter simultâneas também trabalhando na rede com você? Cheguei a ter mais de 300 profissionais. Cara, a equipe é muito profissionais, grande. Poucos homens. Tivemos, acho que 4 homens e mais de 298 mulheres. 94 mulheres, 96 mulheres. Sim. Tenho hoje, em sua maioria, mulheres. Eu tenho 2 homens só. Né? Enquanto na Europa e nos países da América, a maioria dos podólogos e podiatras norte-americanos são homens. E ao que você atribui isso? A entrada das mulheres na... Eu acho a mulher muito mais valente do que o homem, tá? Porque o homem tem muita dificuldade para ver sangue. O homem tem muita dificuldade para essas questões relacionadas à saúde. Tanto é que quem menos procura saúde é o homem. E eu acho as nossas mulheres, as que trabalham com a gente e as que empreendem na podologia, muito valentes. E vou dizer por quê. Porque a partir do momento que essas mulheres que trabalham comigo, nós temos psicólogas que atendem as profissionais que têm necessidade. Quando elas começam a trabalhar com podologia, elas passam a ganhar mais que seus maridos. E isso também gera um problema. Porque o marido, ele vê aquela mulher crescer, surgir, criar tudo para dentro da sua própria casa. Eu tenho podólogos que compraram seus apartamentos, que compraram seus carros, que vivem muito bem. Muitas se separaram do marido, mas eu não tenho culpa, culpa dos maridos, tá? É porque eles viram elas crescerem. A gente podia botar esses maridos para fazer podologia também, né? Mas eles não... O problema é que é a dedicação. A dedicação ao outro. É uma coisa de mãe. Né? Eu vejo muito como uma coisa de mãe. Né? Legal. Hoje eu vejo que muitos profissionais, de todos, até mais homens e mulheres também, procuram muito pelo dinheiro. O dinheiro, vou repetir, é uma consequência. Todos vão começar com dificuldade, com problemas, principalmente problema de tempo, mas é importante que todos saibam que todos vão poder chegar se fizerem os cursos acessórios, que não basta. Eu me formei em 2 faculdades, mas, na verdade, eu me formei na vida. A faculdade te deu a base, mas você tem que procurar os cursos complementares para que você seja um profissional diferenciado. E se atualizar, né? Pô? O que vai fazer de você um bom profissional e ganhar o que você precisa é a especialização. É fundamental você se especializar. E se especializar com quem conhece. Infelizmente, eu vou ter que dizer aqui que existem muitos cursos online, e eu já falei isso no meu Instagram, que não servem para absolutamente nada, apenas para gerar dinheiro para quem não merece esse dinheiro. Né? Falo isso por conhecer. Não façam curso com quem vocês não conhecem. Procurem saber quem são essas pessoas. Procurem saber de onde elas estão vindo. Eu sei de onde você veio e de várias pessoas de onde elas vieram. Mas é importante. Curso de podologia é um curso muito sério. Você está mexendo com a vida humana. Então, tome muito cuidado e, principalmente, guarde o seu dinheiro para os momentos onde você possa fazer cursos que realmente importam. Boa. E hoje você
enxerga como sendo, por exemplo, uma pessoa que, se você tivesse um filho, uma filha, uma neta, uma sobrinha, uma pessoa... Se não, né? Eu tenho, né? Não, eu digo assim, que chegasse para você e falasse assim, Luiz, eu quero fazer podologia, aí depois de ter estudado, o que você recomendaria para essa pessoa? Como é que eu começo a minha carreira? Como você recomendaria uma pessoa começar a carreira? Eu começaria num curso técnico, preferencialmente no IBRAP, tá? Não vou falar mal dos outros cursos, mas posso dizer onde tem o melhor. Eu começaria pelo IBRAP, faria um curso no IBRAP, depois eu faria as especializações, trabalharia por um período... Tá, mas trabalharia... Com podologia. Não, mas vamos lá. O cara, vamos destrinchar. O cara, a mulher lá, que ela tá hoje ela trabalha como diarista. Sim. Tá? E aí ela trabalha 4, 5 dias na semana, faz ali a faxina e tal, papapá. Ou ela é manicure, ou ela é cuidadora de idosos. Sim. Eu tô falando isso porque lá no IBRAP a gente tem boa parte da gente lá. Aí tem uma outra pessoa que já trabalhou a vida inteira e está se aposentando, tem uma outra pessoa que já tem um negócio e quer ampliar, tem uma outra pessoa também que foi demitida de uma empresa há muitos anos e fala, cara, quero recomeçar com uma coisa que eu gosto, e por aí vai. Mas a grande maioria já está ali, vamos botar aí uma manicure, uma diarista, uma cuidadora de idosos, que tem um trabalho informal, de certa forma, mas que se sustenta e sobrevive. Beleza, ela terminou o curso. Quando você fala, começaria a trabalhar como? Você montaria o teu próprio consultório, você mandaria ela começar montando o próprio consultório, ou você daria outras sugestões para ela? Bom, primeiro de tudo que você falou de várias pessoas que poderiam fazer o curso de podologia, não é proibido. Sim. Mas eu acho que a pessoa tem que ter consciência se ela tem destreza manual, se ela tem essa chance, porque... Na minha opinião, até contra tudo e contra todos, eu acho que devia ter um teste prévio, tá? Uhum. Um teste mas prévio. Mas você sabe que já teve em alguns lugares isso? Mas as pessoas são... Depois acho que foi proibido. Lá no IBRAP, na época, eu lembro que tinha uma prova de seleção. Eu lembro, né? Eu lembro. Eu faço hoje para entrar no Spa do Pé. Não, mas aí tudo bem, é uma parada de emprego. Mas você fazia era tipo você tem uma ideia, um vestibular. Por que você quer fazer esse curso? É importante isso. Mas eu acho que você está indo até muito bem além disso, que não é só se inscrever, é pegar o bisturi ou pegar alguma coisa, pega uma faca, corta aqui, corta com a tesoura, porque o cara tem que ter a destreza manual. Quando você fala em manicure e pedicure, é importante porque ela já tem a destreza manual. Sim. Né? Vai precisar conhecer as técnicas, estudar muito, mas tem a destreza manual. Legal. Tem o segundo ciclo completo, isso é fundamental. Né? Então, o que é que eu vejo para você começar a trabalhar como empreendedor? Você tem que ter realmente aquele saber por tudo que você vai passar. Porque temos uma colega que foi minha funcionária, que com certeza, que é a Fabiana. A Fabiana foi estudar no IBRAP enquanto ela era manicure. Vou contar a tua história, hein, Fabiane? Ela foi trabalhar enquanto ela era manicure. Eu falei, você tem a possibilidade de ser podóloga, porque você tem uma destreza absurda. Estamos falando da Fabiana do Paulo 1? Fabiana que trabalhou no Paulo 1. E ela fez a graduação agora recentemente. Eu sei que fez, ela me chamou, eu não pude ir porque eu estava doentinho. Isso. E ela fez também uma mentoria comigo, Sim. Hoje ela tem um consultório dela. Isso, tem um consultório dela lá na cidade onde ela mora. Queimados. Tá? Eu vou falar, além de ética, que é fundamental para quem trabalha com podologia, não procure uma clínica de podologia achando que você vai levar os clientes para trabalhar para você para o seu consultório. Tá? Uma marca é sempre muito forte. Você pode levar, a gente chama sempre de 1 a 2%, mas eles retornam. Uhum. Tá? Porque para ser empreendedor, Jonas, na área de podologia, tem vários pré-requisitos. Não é só ser podólogo, ter uma cadeira, ter uma estufa, ter uma esterilizadora, nada disso. Você tem que cumprir com lixo. O lixo é separado, tem um custo do lixo. Tem o custo do material. Tudo tem que ser descartável. Aí tem que entrar Podal Master. Entendeu? Fazer propaganda. Tem que entrar Podal Master. Tudo tem que ser descartável. A manutenção do autoclave. A manutenção do autoclave. Tem que ter um contrato. Do ar. Você tem que manutenção do ar com o certificado do ar.
Você tem que pagar... Dedetização, limpeza de caixa d'água. Você tem que ter o certificado de qualidade da água, Uhum. né? Você tem que ter a aprovação da vigilância sanitária e cumprir todos os POPs. Não adianta as pessoas estar vendendo POPs na internet, a pessoa compra, vai lá e dá entrada. Quando a vigilância chega, ela vai querer saber se você faz realmente aquilo, se tem aquilo. E geralmente não. Uhum. Né? Só tem na parede. Né? Só na parede. Então, tem que ser empreendedor e saber o seguinte, vai sofrer, mas pode vencer. Se quiser sofrer aquele período difícil, vai sofrer. É o caso da Fabiana, é o caso de tantas outras que empreenderam, até ajudei muitas. E hoje trabalham por conta própria. Lembrem-se, vocês não são concorrentes de uma clínica. São 240 milhões de pessoas, 480 milhões de pés. Eu não tenho como minha rede atender, outros lugares não têm como atender e nem você. Então tem espaço. E outra coisa, é a única profissão que não vai ser substituída pelo IA, pela inteligência artificial. Verdade. Né? Então é uma profissão de futuro. Sim. Agora, então beleza. Eu acho que pelo que você está me falando, você não recomendaria a pessoa começar empreendendo sem ter tanta experiência, só porque ela já tem ali uma poltrona, ou porque ela... Beleza. Mas... Eu sinceramente, Luiz, eu falo isso muito para os alunos. E hoje que o maior desafio hoje é porque a grande maioria dos nossos alunos que estão estudando, eles já empreendem de alguma forma. Isso que eu ia falar. Se já empreendi anteriormente, é outro fator. Já conhece... Mas mesmo assim, cara, eu acho que é porque, olha só, vamos falar de modelo de negócio um pouco, né? O nosso modelo de negócio, de clínica, vamos falar de clínica, não vou nem entrar em consultório pequeno, vamos falar de clínica. Requer um investimento, requer... No mínimo, uma clínica... Vou te falar, posso falar aqui, não tem problema nenhum. Tá. Uma clínica pequena, de 3 atendimentos, não é menos de 180 mil reais. 180 mil reais. E quanto tempo para ele pagar o custo fixo? Olha, break-even depende da região, mas em média 3 anos. 3 anos para o cara falar assim... 3 profissionais trabalhando durante, normalmente, 8 horas por dia. Certo. E o cara pensar que ele vai ter que segurar isso durante 3 anos é um grande desafio, é o que você está falando. É por isso que existe alguma coisa no plano de negócio que é muito importante, que é o capital de giro. Sim. Sem o capital de giro, você não sobrevive. Sim, exatamente. E agora, o que eu tenho falado muito? Cara, tá começando no mercado, vai para uma clínica de podologia, vai ser funcionário. Sim. Mete a carteira profissional lá, CLT. Ah, mas... Cara, eu falo uma coisa, eu vou trabalhar numa clínica, eu vou ganhar para aprender. Com certeza. Pô, cara, assim, uma coisa que também eu quero falar aqui, assim, que eu tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, não pelo que você fez ou faz até hoje, mas pelo resultado que você gera e a tua entrega, porque realmente você é um cara que ajuda todo mundo também. Você é muito parecido com o que você falou da minha mãe, assim. Ajudo, que eu digo, eu não ajudo, eu dou a vara para pescar, né? Não, mas você, cara, você apoia, você ajuda, você incentiva. Pô, eu trabalhei com você todo dia ali, ó, durante 2 anos e meio, todo dia tava ali com você, e eu via isso, cara. Você é um cara humano, você é um cara que apoia, que incentiva, que faz as coisas realmente de uma maneira que poucas pessoas fazem, sabe? E eu acho isso que você, eu vi muito isso em você lá, de você pegar e ver o cara quebrando a cabeça, você falar, pô, não, meu filho, sai daí, vem aqui. Aí o cara anda ali, aí vai, sabe? Dá oportunidade, você puxa. Eu acho que isso é fantástico. Assim, eu tento também estimular isso em mim, sabe? Tentar tirar o melhor das pessoas, mostrar o caminho, orientar, sabe? Até faço isso hoje, por exemplo, usando a internet, fazendo as minhas lives, esse canal aqui, por exemplo, que é um canal para inspiração, porque aqui a gente não está ensinando uma coisa, mas eu estou aprendendo muito quando eu estou te ouvindo aqui, você também, falando várias coisas, eu aprendo com cada profissional que entra. E a galera, exatamente. Cada um que entra me traz uma novidade, me dá uma sugestão, exatamente. E aí eu vou avaliar isso é importante. Com certeza. Essa troca é importante. Com certeza. Mas o ponto que eu quero chegar é, por que você acha que hoje a galera, então, começou a ter essa sensação de que porque antigamente as pessoas iam mais buscavam mais oportunidades de trabalho. Hoje elas tentam empreender mais sozinhas. Por que você acha que teve essa mudança? É porque existe um grande incentivo para empreendimento sozinho, tá? E eu acho isso muito bom.
Até quando você quebra, é muito bom. Por exemplo, para eu entrar para a Endeavor, que é um organismo mundial de empreendedores, onde está a Magazine Luiza, onde está Luciano Huck, posso falar aqui 300 marcas famosas, inclusive a nossa, que não é o tamanho dessas, você tem que ter quebrado pelo menos 3 vezes para você entrar, porque você tem que ter alguma coisa para ensinar. Quebrar, dar errado, é sinal de que você pode pode aprender com aquele erro. Uhum. Eu tenho, como disse, 51 anos de profissão. Passei, nesses 51 anos, pelas 5 maiores crises mundiais. A última foi a pior, da Covid, e estou aqui dando entrevista para você, né? Por quê? Por causa da experiência que você cria com todas as coisas negativas que aconteceram, que na verdade não são negativas, são positivas. Fiz isso aqui, você já tinha feito posso falar? Você tinha feito uma empresa anterior de venda de produto que não deu certo. Hoje tu está fazendo dar certo. Por quê? Porque você errou e aprendeu e está fazendo certo. Né? O que a pessoa acha? Eu vou abrir, vou arrasar, vou não sei o quê. É importante ter esse sentimento, mas também ter a consciência de que pode dar errado. Por isso que é importante ter um capitalzinho de giro, né? E importante informação e formação. Tá? Mas esse cliente me adora. O cliente adora, mas ele gosta muito que o seu trabalho, que se o seu trabalho for feito por outro, mais perto da casa dele, você mudou para longe, ele não vai atrás de você. Né? Então, não, tem gente que fala assim, não, mas eu tenho... É meu cliente. 3%, o cliente não é meu. A filosofia que eu uso no Spa do Pé é o seguinte, eu só tenho um patrão e vocês só têm um, que se chama cliente. O paciente cliente é o nosso único patrão. Ele é que nos manda embora. Se eu estou aqui, se eu acabei há 3 dias de receber pela 15ª vez o selo de excelência, se vou receber um prêmio que eu não posso falar agora porque eles pedem para só anunciar no dia, um prêmio muito importante no Brasil, né? Posso dizer as empresas, que é o Globo, você que pode é dizer, Serasa, que é a Globo, Serasa e esqueci o nome da outra. São grandes empresas. Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas empresas, grandes negócios. Acho que você já recebeu do IBEST também. Também, IBEST. Vários. Nós ganhamos, nesse total desses anos todos, 46 prêmios, né? Sendo os mais importantes os 25 que nós ganhamos, que são da nossa área. Legal. Né? Na área de saúde. Fora os prêmios que a gente ganha em estados que a gente tem em unidade. Né? Mas não é pelo prêmio. O premiado não sou eu. Esse prêmio só é possível porque existem pessoas competentes, que existem pessoas que escutam, que existem pessoas que vão lá para o nosso centro técnico, porque é o seguinte, o cara entra, o profissional entra para trabalhar. Ele não está pronto, então ele demora muito. Aí você vai falar com ele, olha, vamos para o centro técnico para você se aprimorar, é mesmo que você faz. Ele saiu do curso, ele tem que se aprimorar, tem que ganhar um tempo. O trabalho dele, tanto quanto o unitário, se ele tiver uma clínica, quanto numa empresa, tem um tempo. Sim. Né? Sim. Se ele passar esse tempo, ele não ganha e ele não consegue fechar suas contas. Legal. Né? E a pessoa que hoje quer trabalhar no Spa do Pé, qual que é o canal onde que a pessoa entra? Ela manda um e-mail para o rh@spadopé.com.br com o currículo de apenas uma folha. Ou então ela liga para 21, Brasil inteiro, tá? 21 96460 4343. Temos vagas disponíveis para vários lugares, tá? Legal. E que nós estamos abrindo unidades fora do Rio de Janeiro, em outros estados. Então, quem tiver que estiver disposto a trabalhar conosco, que venha. Sim. Eu não tenho muita experiência. Você vai passar por como você fazia com a gente, que você fazia lá. Você pegava uma pessoa sem experiência que ficava 3, às vezes 6 meses se aprimorando para ir para o trabalho. Uma coisa que a gente parou é de dar os 6 meses, e eu tenho que justificar por quê. Outras empresas que não têm centro técnico, malandramente, vamos usar essa palavra, que é um pouquinho feia, mandavam os profissionais para o nosso centro técnico em que eles diziam que queriam ser nossos funcionários. Eles ganhavam todo esse trabalho de aprimoramento e depois minha mãe ficou doente, eu não vou poder ir. Meu pai ficou no final, né? Depois do treinamento. Depois do treinamento. Então a gente parou. A gente dá 3 meses
espera passar o período de experiência, aí depois a gente faz a complementação. Legal, e eu acho que esse trabalho que você faz lá e você falou, fundamental, né? Só para tocar no assunto que você tocou, que a gente ajuda muita gente. Anteriormente, a gente ajudava muito mais. Por esse motivo que eu acabei de falar e outros, a gente não pode ajudar tanto. Entendeu? A gente queria ajudar muito mais. Mas o ser humano de hoje está muito diferente do ser humano de 20, 30 anos atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto eu quanto você, entendeu? E várias outras pessoas que empreendem de fato com seriedade. E onde você estava com a cabeça quando você me contratou para trabalhar com você? Cara, eu te conheço desde pequeno. Você enchia meu saco, desculpe aí na Podolive, desde pequeno. É um menino que eu conheci você, teu irmão, que eu era apaixonado como se fossem meus filhos, né? E você me encheu o meu saco, eu dei um CD, acho que foi da Madonna, para você. O Discman. Te dei o primeiro Discman que teve no Brasil, que era um Discman que você podia andar na rua, que aliás eu trouxe com o meu amigo que a gente vai homenagear no dia 16, que é o Márcio, que já faleceu por um problema de sequestro. Nós somos as 2 primeiras pessoas no Brasil a ter um Discman. E você encheu tanto meu saco que eu te dei o Discman. E o CD da Madonna. Porque senão não tinha o que tocar. Só tinha o CD da Madonna e eu tinha o do Pavarotti. São 2 CDs que tinham. Tá? Mas essa convivência desde criança me fez ver, porque que eu te contratei, a sua formação e o cuidado que a senhora, a sua mãe, tinha com vocês. Era mão de ferro, era Colégio Pedro II, estou errado? Não. Né? Eram os melhores, mesmo que ela não pudesse, os filhos tinham o melhor. Sua mãe, desculpe, eu não posso, vou falar mais. Bom, cara, é isso. Tá. Eu me emociono sempre que falo de Célia, porque Célia é uma pessoa muito importante, não só para a podologia, mas para a minha vida. Porque eu vivi uma vida de rico e eu conheci uma vida de uma pessoa da batalha, né? Eu não tive problemas, né? Mas hoje eu entendo os problemas das pessoas por pessoas iguais à sua mãe. Legal, legal. E vem cá, vamos se desemocionar aí para você conseguir falar. Não, eu vou conseguir, vamos embora. Cara, você sempre foi um cara muito da televisão, né? Você participava, já foi, sem censura, você vê todo ano, você é sócio lá. Fiz 10 vezes com a Leda Nagli, fiz agora com a Cissa Guimarães há 3 anos, um anjo, uma pessoa maravilhosa, que a gente está falando de etarismo, né? Eu e ela temos praticamente a mesma idade, mas a mesma força que tínhamos quando tínhamos 18, 20 anos. E não só esses programas, como vários programas. Mas o meu maior orgulho não é participar dos programas, é poder ter a oportunidade de divulgar a podologia como saúde. Vários programas que eu fui, para vocês terem uma ideia, eles me perguntaram qual é o esmalte para o verão. Eu trocava e falava da saúde e eles ficavam calados ouvindo. Era tudo que eu queria. Era aquela coisa do spa do pé, aí conectava a cena. Mas a ideia é essa. A ideia da pessoa que criou, que é o José Luiz Vaz Rodrigues, um dos mais premiados no mundo em formação de marca para Coca-Cola, e tem muitas marcas para falar dele. Zé Luiz Vaz criou essa marca, eu morava em Ipanema e a gente foi para o bar Lagoa, um bar de gente mal-humorada. Aqueles garçons mais mal-humorados do Brasil são do bar Lagoa. Falou, a marca está pronta. Ele chegou lá e trouxe 3 marcas. E quando ele falou spa do pé, eu falei, mas por que spa do pé? Adorei, porque spa era serviço personalizado de atendimento. Ninguém entende isso. Spa é serviço personalizado de atendimento. E por que pé? Serviço personalizado de atendimento, porque fala do pé. Né? E por que spa do pé? Porque ia atingir todas as idades. As pessoas ainda acham que tratar do pé é coisa de velho. Não é coisa de velho. Nós atendemos do bebê recém-nascido, mandado pelo pai dermatologista, a pessoa de mais idade. Legal. Né? Então, por isso que tem que ter o preparo que você dá e que outras pessoas possam dar para atender do bebê, né? Ai, bebê, eu não vou atender, não. Cara, você não é podólogo, entendeu? Tem que estar Olha, pronto, né? tem que estar pronto para atender o pé do bebê ao pé do mais idoso. E qual foi o programa de televisão que você já foi, que foi mais marcante?
mais marcante, falei sobre ele ontem, porque eu viajei com um cara que foi diretor do Fantástico, e não foi no Fantástico. Foi um programa da extinta TV Manchete, chamado Programa de Domingo, em que eles colocaram uma matéria num programa de domingo, que era rival do Fantástico, de 15 minutos falando da podologia seriamente. Foi o melhor programa que eu fiz até hoje. Sem contar que o segundo, melhores programas, foi sem dúvida nenhuma, sem censura, porque eu tinha 4 horas para falar. A tarde inteira. A tarde inteira, e o programa era sobre o pé. Então eu falo que a madrinha da podologia no Brasil é a sua mãe, a Célia Regina, e a outra madrinha é a Leda Nagli. Eu falo isso para ela sempre, porque ela que abriu as portas para a podologia em toda a parte da mídia, em toda a mídia, porque ela que deu a oportunidade para a gente falar a verdade sobre podologia durante 4 horas. Legal. Tiago, bota e aí agora mais uma, né? Aqui eu tô há horas falando aqui. O trecho aqui da entrevista especial dele aí, que esse aí eu acho que, para mim, que tu foi o mais legal. Você gostou? Eu nem sei qual é, mas vamos ver. Ih, eu tava gordo e tudo, olha. Isso foi em que ano, tu lembra? Isso foi 2013, se não me engano. O Jô Soares, ele já estava... Caraca, olha como tu tá diferente, cara. Porque eu fiz bariátrica, tá, gente? Porque eu sou diabético e era hipertenso. Agora não sou mais diabético. E o Jô estava junto comigo ali na gordura, né? Então tava bom. E foi um programa... eu fiz o Jô 2 vezes. O primeiro eu fiz no SBT. Foi muito bom. Esse programa, o Jô já não estava muito bem, né? E um programa que atrasou muito, eu cheguei lá às 9 da manhã e gravei às quase 8 da noite. Caraca. Eu e um ator também, que eu não vou falar o nome dele agora, mas ele estava muito cansado. Então, mas foi um programa importante, de qualquer forma, legal, né? Legal. Eu ri, ele disse, eu não sabia que ele era hipocondríaco. E ele falou que eu falei sobre chulé, eu falei sobre chulé, ele falou assim, mas eu nunca tive chulé. E eu falei, não, todo mundo teve, é que só sente quem está ao lado. Aí a plateia acabou, né, tal. Muito bom. Mas teve a parte engraçada, tal. Foi bacana, eu gostei dessa participação também. E, cara, e foi através de você e todo o trabalho que a assessoria de imprensa do Spa do Pé fazia e faz até hoje, né? É o mesmo. Que eu fui. É a mesma pessoa. Que eu também fui para parar na televisão. Claro, Thiago. Porque a gente tem que dar oportunidade para as pessoas inteligentes que trabalham com a gente. Não? Então, você é a pessoa que eu falei, vai ele que vai fazer o programa. Você fez 2 programas da TV Globo. Isso. Se eu não me engano, foi esse aí, foi o Jornal Hoje, ao vivo. Ao vivo. A gente ficou de brincadeira com ele. RJTV. RJTV. A gente ficou de brincadeira, falei, o Jonas está lá atrás assistindo, ele mandou os vídeos pra gente, não foi? Assistindo atrás. Daqui a pouco ele vai entrar. Acelera um pouco aí, bota um pouco para frente. Bota um pouco para frente. Esses 2 magníficos apresentadores do RJ, que é o Márcio, e eu esqueci o nome da outra menina. Vai passar a matéria. E esse que é minha amiga até hoje, esse foi no Centro Técnico. Foi Não, esse aí eu ainda ao vivo lá. Esse aí ele lá, olha lá, ó, meia branca, a gente criticou a meia branca dele. Tem a parte engraçada aqui, que ter aqui deixa também. Eu contar então a história. Como é que foi essa história do meia branca? A história foi a seguinte, Novinho, hein, cara? Novinho. Tinha até cabelo, ó. Pô, mas Thiago, tu botou alguma inteligência artificial nesse vídeo aí? Não, é você mesmo. Não, mas ele mexeu alguma coisa aí, ele botou. Não enxerga nada. Ele mexeu alguma coisa, entendeu? Mas enfim... Pô, Luiz, olha, se prepara porque amanhã você vai gravar. Comigo é assim, amanhã, acabou. Amanhã você vai gravar ao vivo lá o RJTV. Aí eu falei, caraca, sério, que horas? Tá o horário. Beleza, pô, meu sapato, terno eu tinha, mas o sapato tava horrível. Mas eu fui comprar um sapato novo. Não dá pra ver, não. E aí eu esqueci de comprar a meia. A meia tem sempre que combinar com o terno. Ou então com a calça. Aí botei a meia branca, falei, não, vou de meia branca. Dá dica pra vocês aí, viu? Vou de meia branca porque a meia é de algodão. Putz, cara, foi... Todo mundo que via a matéria fala, pô, mas tu tava de meia branca. Mas o melhor, né? Você chamou a atenção, foi bom. E o outro, Thiago, o outro foi legal, porque não foi ao vivo, né?
E foi lá no centro Foi técnico. no centro técnico, a gente onde recebeu você a equipe, preparava né? as pessoas Não, para trabalhar. outro. Esse aí depois a gente mostra, o outro. Esse aí, que é o Jornal Hoje, saiu a matéria e aí fala sobre os tipos de calçados, né? Isso. Aí. Explicando sobre como o calçado... Campos, famoso, magrinho, ó, tá vendo? E aí, essa pessoa que entrevistou hoje, ela... É minha amiga até hoje, apresenta o RJTV de vez em quando, fala sobre o tempo também. E a avó virou cliente nossa. Legal. Né? Foi muito bacana. Isso aí é cliente mesmo, né? Se não me engano. Ela sempre visitava lá, fazia os treinamentos lá Isso, é cliente mesmo. Aí, essa olha aí. Os sapatos da época. Olha quem estava lá, Ana Paula. Hoje é a âncora do Jornal Hoje. Legal demais, cara. Muito e o outro foi uma matéria para internet, que naquela época era o Bolsa de Mulher, que era um site, né? Sim, fazia um maior sucesso. Começando, Mais de 50 E eles fizeram essa matéria, cara. Essa matéria eu acho fantástica. Eu até quero refazer ela, sabe? De forma atualizada, né? Mas ela conta um pouco aí de como foi. Olha, aquele quadro que está ali atrás dessa matéria foi me dado pela Priscila da Podoplus, não posso esquecer. Legal. Aí, ó, o Jonas trabalhando, ó. Agora aí, quem acha que eu não sou podólogo, aí, ó. A prova aí de que eu sou podólogo aí, ó. Isso é em 1900 e lá vai fumaça, como dizia minha mãe. 2008, já era 2000? 2007. Nossa Senhora. Muito bacana. E aí ela vai explicando, né, como é que é o trabalho e tal. Exatamente. Esse é um trabalho sério de podologia, não é um trabalho de estética. Sim, aí eu falo sempre, o trabalho é de podologia com o final estético, porque você fica com o pé lindo. Sim. Né? É a consequência de você tratar o pé, né? Olha, cara, olha só como você estava novo. E com cabelo ainda. E com cabelo, hein? Aí explicando como é que corta a unha para não encravar e tal. Eu tenho que explicar isso até hoje, cara. Da onicofose. Eu tenho que explicar isso até hoje, porque a galera corta a lateral da unha. Olha lá. Explicando os onde a pessoa pisa mais. Isso, exatamente. Né? A calosidade, a formação. Tu sabia alguma coisa, hein, cara? Tinha feito curso lá no IBRAP. e aí no final mostra um pouco também a parte do procedimento do serviço VIP. Até hoje chama VIP o nome? VIP é o nome. E aí eu faço lá o... Como todo mundo copiou, virou SPE Podologia VIP, porque era SPE VIP, todo mundo botou, né? Não sabem nem o que quer dizer VIP, mas bota VIP. Como ozônio. Eu lancei o ozônio há 30 anos. Hoje estão botando como uma grande novidade. Né? Mas eu acho bom. Mas só não acho a pessoa... Só não acho legal a pessoa dizer eu criei isso. Isso não é verdade, porque nem fui eu que criei, eu trouxe de fora. Né? Olha lá, aí agora... Olha o ozônio. Que era usado mais para a estética do rosto. Exatamente. Aí você pergunta para quem usa ozônio, para que serve o ozônio? É uma fumacinha que é muito boa. Quentinha, boa, mas não sabe que é um bactericida poderoso, né? Que vai abrir os poros para uma hidratação profunda, né? E tirar vários problemas que você pode ter no futuro. Mas muito bom, maravilha. Já deu uma dica, viu? Aí, pode me copiar agora. E, Luiz, o que você enxerga de tendência para o futuro aí do nosso mercado de podologia? Cara, eu enxergo uma tendência muito promissora. Mas eu acho que na área da educação tem que haver alguns ajustes. Tá? Curso de universidade online e curso à distância, eu acho interessante porque o mundo está indo para esse movimento. Mas não há formação de podologia nem de saúde sem ter o contato com o professor, com a experiência personalizada presente. Prática, né? Prática. Eu sei que você hoje ajuda as pessoas que fizeram curso online, tem esse trabalho, e eu acho fundamental. O que tem acontecido no nosso RH? Chegam pessoas que não fizeram o aprimoramento, chegam lá com um diploma de universidade, né, de podologia, não conhece um instrumento, não tem condição. Sim. Só tem um diploma, né? Só tem um diploma. E você viu que a gente agora teve uma nota que o MEC se posicionou para, a partir do ano que vem, vetar os cursos de formação em saúde no formato híbrido e EAD, vai ser proibido. Sim, não vai ter mais. E eu sinto muito, mas eu sou a favor do MEC.
Não, sim, exatamente, exatamente. Não, eu também sou a favor, né? Assim, eu acredito o seguinte, se a gente tem uma formação complementar, até vai. É o que eu falei. Dependendo do nível de conteúdo que você traz, e assim, por exemplo, o que eu vejo muito como um avanço, e aí eu até me contradigo um pouco, porque o cara lá no Amapá, ele não tem uma escola de formação. Ele tá fazendo, porque ele tá vendo na internet e tal. E eu tô vendo até anúncio de lugares que não tem curso Exatamente. Então, assim, eu acho que isso foi positivo. Agora, por exemplo, eu chego em São Paulo agora e uma pessoa vai se inscrever no curso, aí fala assim, eu quero fazer seu curso. Tá bom. A capacitação em pé diabético presencial, ela é uma formação complementar, são 5 meses, são 80 horas de formação, com teoria, com prática, a gente vai atender as profissionais, eu levo as alunas, que são a maioria já profissionais, para a saúde pública, para elas atenderem lá a população, para conhecerem e tal, e aí a gente pede os documentos, me envia a sua identidade, CPF, a documentação sua escolar, né, o diploma de técnico de podologia ou de graduado, para a gente cadastrar você aqui na sua inscrição. Eu não tenho. Eu fiz só o curso de calista lá em 80, 90, não sei o quê. Tudo bem. Então, infelizmente, você não vai poder fazer esse curso agora. Sim. Mas eu atendo a pessoa que vem do outro país, eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque não sei o quê. Eu falei, imagina, se eu pego uma pessoa que sabe dirigir muito bem, Satoru Nakajima. Que é o teu apelido. Que sabe dirigir muito bem. Mas se não tem carteira de motorista, ele pode dirigir porque ele dirige muito bem? Não. Ele precisa ter a habilitação, ele precisa ter o documento. Então, nem o cara que tem só o documento e não tem a qualidade, não sabe fazer o procedimento, como também o cara que sabe fazer o procedimento, mas não tem o documento. Então, tem que ter os dois, né? Você tem que ter a habilitação, que é a formação, e tem que ter o conhecimento. Né? O conhecimento você pode aprimorar, como você faz, né? Então, vem cá que eu vou te treinar, coloca o cara lá dentro, treina o cara 1, 2, 3, 4 meses. Mas no mínimo ele tem que ter uma formação. Aí, se você fala assim, poxa, mas a pessoa é lá do Amapá, ela não teve essa oportunidade. Tudo bem, até entendo, a gente pensa como é que pode flexibilizar e tal, justifica o fato do EAD e tal. Agora, uma pessoa que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em cidades que tem... Cara, e você sabe que no Rio de Janeiro a gente tem mais cursos de podologia do que em São Paulo? Eu sei, isso eu já sabia. São Paulo tem o Senac, tem vários, né? Aqui no Rio poucos Senacs, mas aqui tem outras escolas. Lá não. É por isso que a gente foi para lá também. Nós temos a oportunidade de testar, a palavra é testar, profissionais que vêm de vários cursos. Por isso que me deu aquela vontade de ir para a internet para falar, não formem pessoas assim, né? Porque é um engodo. E isso eu não admito. Eu sinto muito, mas não dá. É enganar uma pessoa por 18 meses, né? Às vezes menos. Né? A pessoa não sai com absolutamente nada, ela não sabe nada, ela não consegue responder um questionário. Já peguei gente tentando responder as nossas pesquisas abrindo o celular para buscar a resposta. A gente finge que não tem ninguém na sala, mas é de propósito, tem as câmeras. Você entendeu? Agora eu revelei, agora já era. Entendeu? A gente vê as pessoas buscando, aí você vê, poxa, realmente não sabe. Né? Eu, por exemplo, cada loja tem um grupo de trabalho com uma enfermeira de alto nível que você conhece, que um dia você ainda vai trazê-la aqui, que é a doutora Maria Regina. Temos com a doutora Dilson. Qualquer problema atípico é imediatamente fotografado e encaminhado para esse grupo. Todas as nossas anamneses, elas são feitas por cliente a cada vez que vai e com foto. Porque assim como você precisa para comprovar o andamento do tratamento, você precisa para comprovar que não foi você que fez aquilo na justiça. Porque as pessoas não estão entendendo que elas podem responder por um problema na justiça, e gravíssimo. Né? Então, a questão da formação, hoje, é o que mais me preocupa, mas o futuro da profissão, eu não tenho dúvida de que quem se empenhar vai sair muito bem no futuro, muito breve. Sim, exatamente. Inclusive na saúde pública. Eu vi você lançando, desculpe, você lançando que uma pessoa abriu um concurso em Macaé. A primeira podóloga que foi em Macaé foi sua aluna e foi minha funcionária.
Ela deve ter falado, até me ligou, foi anteontem que ela me parabenizou pelo prêmio. Uma pessoa que se empenhou muito para fazer aquele curso. E você vê, ela estava na área pública, não era pelo dinheiro, porque o valor que está lá, que vai pagar, é menos do mínimo, que o Spa do Pé tem uma garantia mínima, é muito menos do mínimo que o cliente do Spa do Pé, que o funcionário do Spa do Pé ganha sem fazer um tratamento. Uhum. E nós só trabalhamos por CLT, não existe outra forma no Spa do Pé. Uhum. Então você tem ali um mínimo menor do que o Spa do Pé. Uhum. Mas ali é por amor, é por vontade. Porque não só ela vai conciliar o trabalho ali naquele espaço, como vai poder ter o seu consultório ou até mesmo trabalhar numa empresa. Legal. Você entendeu? Ô Luiz, e uma pessoa um cara que é empresário já bem-sucedido, uma pessoa que tem uma renda, tem uma grana, e quer ser um franqueado, né? Muito difícil ser aprovado. Por quê? Por quê? Porque o que a gente quer é alguém que vá para a frente de batalha. Não existe, não é só no meu sistema, não existe sistema de franquia que não exija a presença do empreendedor pelo menos 6 horas por dia. Isso é em contrato. Legal. Entendeu? Não, mas beleza. Empreendedor, você tem sim grupos que são de alimentação. Uhum. Você tem, por exemplo, Subway, você tem Spoleto, que tem grupos que são empreendedores que compram 15, 20 lojas. Uhum. Mas eles estão detidos naquele trabalho. Uhum. É diferente. Sim. Tá, mas eu digo assim, um cara que tem uma grana, que é empresário e tal, porque para você ser hoje um franqueado, para montar uma unidade, o cara tem que ter um capital. Ele pode ter dinheiro, mas ele tem que ter tempo. Não, beleza. Ok. Não, mas você já está reprovando o cara só porque ele tem dinheiro? Não. Se ele tem muito dinheiro, é perigoso. Entendi. Porque ele bota alguém lá e não vai? Ele não vai. Entendi. Vai botar um gerente, ou ele pode até pôr um gerente. Eu, por exemplo, tenho próprias algumas lojas com gerência, mas eu estou falando o tempo inteiro, tem uma supervisora, entendeu? É uma coisa diferente. Não dá para chegar lá e montar e deixar rodar sozinho. Não dá para rodar sozinho. Tá. Mas e o cara que quer hoje, assim, qual que é a média? Eu sei que varia, porque também hoje tamanho nós temos as micro franquias, que é para pessoa que quer, são, por exemplo, 2 podólogos que querem se unir e fazer uma micro franquia. Temos quase que pagando muito pouco. Ele pode ser um micro franqueado numa sala ou até numa clínica médica. Ele pode ter uma sala numa clínica médica, que é a micro franquia que foi lançada há 1 ano. Né? E já temos o primeiro micro franqueado maravilhoso em Petrópolis. É uma cidade pequena que não precisa ter uma clínica enorme. Né? Temos as franquias grandes, que a gente chama as mega franquias, com 7, 8 gabinetes. Temos uma no MEA com quase 30 anos. Seu Roberto, você sabe até o nome. Seu Roberto, temos com 25 anos. São pessoas que estão lá, que vão lá. E o Largo da Segunda-feira? Largo da Segunda-feira, seu José. Fala mal do seu José. Seu José está em Portugal. Seu José agora mora em Portugal. Ah, é? Vai abrir lá? Hã? Vai abrir lá? Não, o seu José agora é dono de pousada em Portugal. Porque o pai dele faleceu e ele foi com a esposa que se aposentou para Portugal. A loja do Largo da Segunda-feira, inclusive, está sendo transferida para outro franqueado. Chama-se as franquias já que tem 20 anos, né? Em transferência. É uma franquia disputada porque já tem 20 anos e tem grande faturamento. Mas vamos lá, em reais, assim, uma média, só para o cara ter uma referência. Porque às vezes o cara, você falou, o cara vai investir pouco. E aí ele entra numa franquia, ele já tem uma metodologia, já tem todos os processos, já tem tudo pronto. Ele tem a marca forte. Com 40 mil reais já dá para ele empreender com 2 pessoas. Legal. Ele trabalhando. Legal. Importante é ele trabalhando em uma micro franquia. Legal. E uma loja maior, até uma 500 média... mil reais. Sim. A loja, por exemplo, nossa do Açaí, da Tijuca, que é a maior loja que nós temos hoje, ela custou 500 mil reais. E olha a nossa prova de fogo na pandemia. Nós inauguramos a loja, teve a pandemia. A loja é minha. Teve a pandemia. Depois da pandemia, nós voltamos a trabalhar rápido, que tem outro fator. Nós não somos registrados como calista pedicuro. Nós somos como podólogos e somos atribuídos como saúde, então podemos voltar antes de todas as outras lojas de podologia. Aí vocês já estão abertos? Sim, porque é legalizado como clínica. E o que acontece?
Assim que nós voltamos, o supermercado fechou para trocar de bandeira por 1 ano. E nós estamos lá até hoje. Caramba. Deixou de ser extra para ser açaí. Sim. E nós pagando todas as despesas. Na pandemia, nós não mandamos um único funcionário embora. Isso chama-se capital de giro e segurar. Por quê? O que é que a gente está conversando aqui sobre o tempo todo? Sobre formação. Olha o custo para formar todas essas pessoas de novo, do zero. Vai mandar embora? Não. E outra coisa, essas pessoas também têm compromissos conosco, como pessoas, em suas casas. Então, nós fizemos de tudo. Criamos, sim, uma dívida que, graças a Deus, está sendo paga ainda, porque não deu tempo ainda, está sendo paga essa dívida, mas porque tínhamos crédito. Não, exatamente. E aí essa é a parada, assim, o bom... Foi mais de 2 milhões de reais. É melhor você pegar o dinheiro no mercado do que você ter que botar o seu, né? Exato. Então nós pegamos no mercado, até com vantagens, porque somos uma empresa que não deixa de ter uma nota fiscal para o cliente. Então, uma empresa com a sua renda comprovada, nós captamos valores para recapitalizar a empresa. Legal. E vamos pagar até as que eu vou morrer e ainda vai continuar pagando. E vem cá, e a linha de produtos? Como é que foi essa ideia? A linha de produtos hoje é uma linha de produtos totalmente diferenciada. SOS Pés. Não é mais a SOS Pés, não. A SOS Pés era uma empresa que a gente criou para venda de produtos online. Certo. Que ela vai entrar num outro momento, mas outro tipo de produto. Tá? Mais produto na área ortopédica. Né? Muleta, essas coisas, cadeira de rodas, essa coisa toda. Nós criamos esse produto que se chama Spa do Pé mesmo, SPé, para trabalhar na loja o profissional e também ter para venda. Legal. Ou seja, você usa e o cliente continua o tratamento na sua casa. É um produto totalmente vegano, fabricado por uma empresa homologada no mundo inteiro. Para você ter ideia, esse produto sai daqui para os Estados Unidos para ser usado em Seattle na clínica que você acha que você já conhece, o David Gent, que é o nosso correspondente dos Estados Unidos. Ele usa esse produto lá. Você entendeu? Então, nós temos um produto totalmente não testado em animais, um produto vegano de alto poder curativo. Né? Tem produto para diabético e produto normal, natural, que você usa para sua derme quando não tem absolutamente nada. Legal. E o produto é fabricado sob o nosso pedido. Sim, mas eu digo o seguinte, para um negócio de podologia, para uma clínica, para um consultório, o produto é fundamental. É fundamental porque dá uma lucratividade excepcional. Primeiro que você não tem limite, né? Você pode vender... Independente da pessoa fazer um tratamento, ir lá fazer um tratamento, ela pode adquirir um produto. Sim. Como por exemplo, vamos falar agora de material de trabalho? Você tem na Podal Master, tem que ter o melhor para o material de trabalho. Não adianta comprar na Shine, na Shopee, onde for. Tem que comprar um material que você reconheça a qualidade desse material. Tá? Porque senão você vai ter um problema de acabamento, vai machucar, uma série de coisas. Então é importante você saber as fontes de onde você compra o material. Exatamente. Entendeu? Boa. Isso é muito importante. Qualidade que você vai entregar para o teu cliente, né, no serviço. No serviço. Não, e vai te facilitar também no trabalho. Qualidade do material facilita no trabalho, no acabamento, na segurança. Tem curso para tudo aí, mas é importante você aprender que começa com uma base bem feita. Feijão com arroz. Que você vai chegar lá. Básico bem feito. Não tenta fazer todos os cursos ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Sim. Faz paulatinamente. Você faz um curso hoje, faz outro daqui a 2 meses, faz outro daqui a 4 meses. E outra coisa, não é só o curso, é aplicar. E saber em quem você vai aplicar. Tá? Porque nós trabalhamos com saúde, nós trabalhamos com o corpo humano. Nós temos uma dívida com a saúde da pessoa. Você pode criar um problema na saúde das pessoas. Isso é um aprendizado que eu tenho de 35 anos de Spa do Pé. São 35 anos, nenhuma ação na justiça para responder contra nenhum cliente, nenhuma ação trabalhista, que é difícil, 35 anos, e 35 anos com algumas reclamações. Tá? Vou dizer assim, por mês eu tenho um saque que fica lá trabalhando o tempo inteiro, que é 24 horas. E tem um WhatsApp 24 horas, que eu nem vou dizer, mas sou eu que atendo. Tá? À noite sou eu. Então são 24 horas. A pessoa pode reclamar a hora que ela quiser.
nós imprimimos um certificado de garantia de 7 dias após o tratamento ele pode retornar. E o que você tem? Se você dá um problema, o importante é o suporte. Você tem que ter suporte. Tá? Então, por isso que eu falo, curso tem que ser com quem entende. Eu não vou dizer que é você, porque vai dizer que é propaganda. Entendeu? Mas é com quem entende, quem te diz o caminho. Tá? Não adianta você fazer um curso e sair aplicando no dia seguinte. Na verdade, você fez um workshop e você acha que já sabe. Mexe, aprende, pega lá. Treina. Depois você vai. Legal. Ou então você pega uma escola, como o IBRAP, eu vou insistir, vai lá e pede uma aula extra lá, que fica lá um período lá, vendo trabalhar. Isso é fundamental. Legal. Tá? Agora, se você voltasse 35 anos atrás, e se você fosse começar tudo de novo com todo o conhecimento que você tem hoje, o que você faria diferente? O que eu faria diferente, eu não faria franquia. Olha, os franqueados todos ouvindo. Eu não faria franquia pelo seguinte fato. Eu tenho profundo conhecimento hoje das técnicas e como deve ser feito. Né? E sempre que você tem uma franquia nova, não os antigos seguem, você tem sempre alguém que está querendo fazer alguma coisa diferente. E é muito difícil você tolir uma pessoa que está decidida a fazer alguma coisa errada. Né? Então é difícil, tanto para o podólogo quanto para o franqueado. E não é só no meu sistema de franquia que se diz isso, são em todos. Eu, há 3 dias, estava em São Paulo para receber um prêmio, estavam lá as maiores cadeias de franquia do Brasil. Tá? Estava McDonald's, Spoleto, estava Não Mais Pelo, tudo que você pode imaginar de franquia estava lá. Né? Até de tênis, né, que ganhou um prêmio maior, estava todo mundo lá. E, aliás, gostei muito, que tem a mesma idade que a gente, 35 anos. Quem ganhou foi esqueci o nome agora, o World Tennis. Tá? Porque ele vende tênis de acordo com a necessidade da pessoa, assim como é B-Rap. A B-Rap, não sei se você conhece, é uma loja que vende produtos para crianças, mas você vai lá, eu quero comprar um presente para o meu filho, pode ser aquele ali? Ele fala, não. Tem um consultor que vai dizer a idade do seu filho são aqueles produtos, porque ele tem a responsabilidade de vender um produto para não matar teu filho. Você entendeu? Então, eu acho esse tipo de trabalho fundamental. O maior trabalho que dá no sistema de franquia é manter o padrão. Tanto para mim, quanto para o McDonald's. Sim. Tá? Porque... Daí vem aquilo que a gente falou há pouco tempo, que é os POPs, procedimento operacional padrão. POP é procedimento operacional padrão. Você compra, não sabe nem o que significa, mas POP é isso. Você já comeu... A primeira coisa que eu falo para um profissional, já comeu no McDonald's? Quantos McDonald's você foi? Foi diferente? Não. Sabe por quê? Porque aquilo ali é POP. Você já foi em Paris? Já foi em Londres? Comeu no McDonald's? Já foi na Argentina? Já foi em Uruguai? Você vai comer o mesmo sanduíche. Por quê? Porque aquilo ali é POP. Procedimento operacional padrão. Mas por que o POP? Eu não estou imitando podóloga, não, tá? Claro que estou. Aí, por que o POP? Porque o POP garante a você a proteção jurídica daquilo que você está fazendo e do que você está vendendo. Poxa, o McDonald's joga um monte de sanduíche fora 15 minutos depois, porque a responsabilidade dele não entregar isso a uma pessoa que precisa, porque ela vai passar mal e vai processar o McDonald's. Então, por isso que existe o POP, até de jogar no lixo, até de separar o lixo da podologia. O lixo que é infectante do não infectante. Você vê muito podólogo colocando lixo não infectante dentro de um pacote de infectante. Isso gera um impacto na natureza absurdo. Então, é preciso ter essas consciências todas. Então, não é fácil. Verdade. Maravilha. Pô, Luiz, obrigado por você ter vindo. Cara, obrigado. Você está me pedindo obrigado. Eu que agradeço de estar aqui. Eu falei para mim mesmo que o último programa que eu faria, não sei se vai dar tempo de entrar, mas o último programa que eu faria era o último sem censura da Cissa Guimarães, porque eu não quero mais fazer programas de televisão, nem nada. Mas quando você convidou, eu falei, eu vou ligar para a Cissa e dizer que eu falei uma mentira, tá? Porque para mim estar aqui é um prêmio, é um prazer. Muito obrigado por você ter me recebido. Valeu. E
Geralmente, a Podal Master manda um presente para os nossos convidados aqui. Poxa, mentira. Eu não trouxe nada. Só que, o que acontece? Pô, você é um cara que tem tua linha própria de produtos, você é um cara que conhece todos os detalhes. Um produto que eu dou de presente aqui, um instrumental, você já domina tudo, já conhece tudo e tal. Então eu fiz questão de fazer algo diferente, porque eu queria te agradecer por todo o apoio que você sempre me deu, desde lá de trás, daquele momento em que eu era uma criança ali, que você sempre deu apoio ali para minha mãe também. Você era o Satoru Nakajima. Não, aí foi depois, né? Quando eu resolvi abrir a Podolife, né, que hoje é o mesmo modelo de negócio da Podal Master, na época com outro sócio e tal, e eu falei, Luiz, montei uma loja aqui, tá maluco? Não, Luiz, me ajuda aí, vai lá nas lojas. E eu fui lá pra Barra, fui lá pra um monte de loja, comecei a vender, aí o franqueado ligava, o que é esse cara? Pode comprar que ele vai entregar. Que é assim mesmo que funciona. E aí você me deu todo o apoio para ofertar os produtos, abriu as portas lá do centro técnico para eu levar a marca para lá, numa convenção, que era uma coisa até meio sem sentido. Depois eu estava vendo aquelas fotos, eu te mandei esses dias essas fotos. Sentido. Não, mas eu ficava pensando assim, o cara que tá ali é funcionário da rede. É funcionário, ele não é um empreendedor, ele não é um profissional. Trabalha, ele faz em casa. Ele tem. Sim, ele pois tem mas assim, mas teoricamente você podia achar. Eu não proíbo ninguém de fazer home care. Tudo bem, mas você poderia falar assim, não, Jonas, o cara que vai estar lá, ele não precisa comprar material compra na loja. Mas não, você foi lá, me abriu a porta, a gente montou o standzinho, colocou tudo lá, começou a vender, sempre foi o cara que me deu apoio, ajuda. Quando depois passou um tempo, eu lembro que aí eu fechei a loja, né? Eu não fechei, na verdade, né? Eu saí da loja. Você saiu da sociedade. Saí da sociedade. E aí passou um tempo não. Acho que quando eu saí, minha mãe estava organizando o congresso, que foi aqui no Rio de Janeiro, né? No Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Isso, lindo. E aí lá você chegou para mim e falou assim, ô Jonas, como é que você tá? Tudo bem? E a loja? Parou? Eu falei, parei. Aí você falou assim, eu tô precisando de dar um treinamento para umas podólogas lá de Belém do Pará. Tá até hoje. Eu acabei de cumprimentar o aniversário dele hoje. Do Daniel? Do Daniel. Feliz e a loja vai completar 20 anos. Pois é, olha aí, 20 anos atrás. Aí você falou assim, não, eu preciso dar um treinamento para umas podólogas e eu queria, que você pode fazer lá o treinamento? Eu falei, Luiz, posso. Vou fazer. Aí fui lá, fiz. Quando terminou o treinamento, você me chamou e falou assim, a gente gostou muito do treinamento e tal, você não quer ficar aqui com a gente direto? Aí eu falei assim, quero. Aí tu me fez uma pergunta que eu não tinha resposta, assim, quanto você quer ganhar? Aí eu falei assim, Luiz, deixa eu ir embora para casa para pensar e amanhã eu volto. Ainda bem que ele deu um valor pequeno. E aí você me abriu as portas, foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Que bom, rapaz, isso eu não sabia. Que eu trabalhava com a minha mãe, mas eu não tinha uma carteira assinada, eu era ali. Eu também, trabalhei com meu tio, não tive carteira assinada. E aí trabalhei lá com você durante tanto tempo, aprendi muita coisa, tive um prazer enorme de conhecer o Carlos, o Arthur, trabalhar com eles, tantos meninos lá, o Sidney, o Júnior. Já não aguento mais, estão lá comigo até hoje. A Patrícia. 30 anos de empresa. Né? E, cara, foi um trabalho incrível. Fui para Vitória para treinar, abrir a loja de Vitória. Fui para Curitiba, abrir lá no Batel. Fui para Belém depois, numa outra ocasião, para treinar as pessoas lá. Cara, foi uma fase importantíssima. Eu cito isso consistentemente quando eu estou falando sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre clínica, sobre modelo de negócio, eu cito essa minha experiência lá, foi muito valiosa. Estar dentro do Spa do Pé, para mim, foi uma formação tão importante quanto uma formação de nível técnico e uma formação de nível superior, que eu depois fiz, tantos anos depois. Então, é o que eu falo, é você receber para aprender. É lógico, e a gente aprende com quem a gente recebe, tá? Porque é sempre mão dupla, não existe a mão única. O dia que existe, quando tem mão única, saia fora. É mão dupla, sempre. Às vezes, hoje o funcionário, que eu não chamo de funcionário, chamo de colaborador, ele não entende a minha aproximação e o carinho. Ele acha que eu faço isso, não é a maioria, mas uma parte acha que eu faço isso
porque eu estou escondendo alguma coisa, tipo patrão que tá... Não, eu sou assim, entendeu? Eu gosto de me aproximar, de conhecer, de ajudar e de também trocar com aquela pessoa. Quantos profissionais me apresentam coisas novas que eu nem vi ainda, entendeu? Aí eu fui fazer um curso lá no Ibrapa. É de quê? Entendeu? Aí, quem estava lá era o Jonas. Eu conheço esse rapaz, entendeu? Legal. Então é importante. Eu acho que o mais importante é a gente estar aqui e as pessoas que vierem depois poderem fazer pelas pessoas o que nós apresentamos aqui que fizemos, entendeu? Que elas possam doar aquilo que elas conhecem. Né? Nós temos um amigo em comum, chama-se Armando Bega. O Armando Bega é uma pessoa que ele não ganhou muito dinheiro com a podologia, tá, Armando? Mas é uma pessoa que entregou conhecimento para muita gente. Ele entregou conhecimento. Primeiros livros de podologia, ele entregou conhecimento, né? Então, a gente tem sempre que reverenciar as pessoas que vieram antes da gente, porque nós somos sempre a continuidade de alguém que veio antes. Verdade. Entendeu? Mas posso continuar meu agradecimento? Não, porque eu que tenho que agradecer. Pode falar. Então, e aí fiquei lá com você, e quando chegou o meu momento também de sair, que eu queria empreender, eu fui conversar com você e eu falei assim, Luiz, eu quero pedir demissão aqui, porque eu quero montar meu negócio, tá, não sei o que lá. Aí ele falou assim pra mim, tá bom. E você vai fazer o quê? Eu falei, não, tem um amigo meu que montou um negócio de alimentação e eu quero ir lá trabalhar com ele e tal. Aí, tá bom. Você pode ficar mais uma semana? Eu falei, não, pô, vou ficar mais um mês. Não precisa. Eu falei, tá bom, eu posso entregar minha carta de demissão? Não, você não precisa. Eu vou te mandar embora. Então, quer dizer, o cara me mandou embora, eu fui pedir demissão, ele me mandou embora, me deu todo o suporte. E depois a gente se tornou amigo, e né, a Tapi cara? tá aí. Até hoje. Tá aí, E assim, a gente se tornou amigo, sabe? E depois, anos depois, em outro momento, numa outra fase, a gente chegou até você, até foi uma ideia, um projeto que o Bruno trouxe para mim, de fazer o evento lá no Engenhão. Lembro perfeitamente. E aí eu falei assim, o Bruno falou assim, pô, tô com uma ideia de fazer um evento, cara. E, pô, eu acho que vai ser legal e tal. Eu falei, pô, Bruno, legal e tal, não sei o quê, faz aí. Ele, não, queria que você fizesse comigo. Eu falei, pensei, né? Falei, cara, deixa eu correr desse cara, porque eu não quero dor de cabeça pra minha vida. Eu falei assim, Bruno, tá bom, cara, eu faço o evento se tu arrumar um patrocinador que pague o evento todo. Aí ele olhou pra mim, tá bom. Pra que eu fui falar isso? Daqui a pouco ele me liga, Jonas, já conseguiu o patrocinador. Falei, teve até show da Sandra de Sá. Exatamente, cara. Aí você foi lá, olhou o projeto, entregou uma pessoa lá pra gente, que foi a Luana, né? Falou, não, a Luana vai ajudar vocês aí nisso. Botou a Luana no projeto. Luana hoje era uma estagiária minha, que é diretora da Unilever, para vocês terem uma ideia. Todos os meus estagiários, graças a Deus, estão ganhando mais do que eu. E em 2018, então, você patrocinou o evento, só tornou o evento só foi viável porque você patrocinou, você apoiou esse projeto. E, cara, eu acho que todas as coisas que eu cheguei pra você e te falei, pô, Luiz, você quer? Não, vamos lá, assina embaixo. E assim foi quando eu te convidei pra cá. Você não questionou, você só falou assim, eu só não posso dia tal, porque eu não vou estar no Rio, o resto... Sabe? Eu não então, sei assim, nem do que eu vim falar. Eu geralmente sobre sei. você, né? Eu sabia. Então, isso aqui é um singelo presente para você. Explode, não? Não. Né? Ah, meu Deus. Que representa uma coisa que você faz muito, que é assinar contratos. Nossa! E, olha que beleza! E você vai ainda assinar muitos contratos ainda nesse projeto de expansão aqui em cima. Acho que é só empurrar. Vai assinar muitos projetos de... Olha que linda. De expansão ainda. Tá vendo que linda? Eu quero essas fotos, hein? Vou botar no meu site. E... Cara, você quer fazer homenagem, quer me entregar presente, mas o maior presente é você presente. Tá? Então, quero agradecer a você. Acho que esse podcast vai ter umas 3 horas de duração. Coitado do rapaz que está ali. Eu me senti muito em casa fazendo esse trabalho aqui, fazendo esse podcast com você. Eu desejo a você muito sucesso. E toda a gratidão que você tem, que eu também tenho, porque eu tenho, você tem,
elas se transformam em oração. E que Deus te proteja por toda a sua caminhada. Amém. Valeu. Obrigado, Luiz. Luiz, para a gente finalizar, deixa um recado para a galera que está acompanhando a gente aqui, uma mensagem, né? Se você, Vamos com ver. toda a tua experiência e know-how, os 35 anos Vou deixar na uma podologia. mensagem para você que está começando e você que já está trilhando o caminho da podologia. Pense, você está cuidando de uma vida, então se aprimore sempre, busque sempre o melhor para o seu cliente, porque o seu cliente é que vai garantir o seu futuro. É ele que vai te dar tudo o que você precisa. Então, dedique-se sempre ao seu cliente. Busque sempre inovação com consciência em lugares seguros. Muito obrigado, Jonas. Maravilha. Obrigado, Luiz. Galera, ó, vou deixar aqui na descrição o contato, que é o rh@espadopé.com.br. Exatamente. E o celular que você pode mandar pelo WhatsApp, 21 96460 4343. Beleza, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, pra galera te acessar. E o canal do YouTube vai voltar do Spa do Pé? Vai voltar. Nós estamos numa reestruturação, né? Como eu te falei, eu andei um pouco dodói, achei que não ia conseguir sobreviver, mas graças a Deus estou aqui. E a gente está reestruturando tudo, tá? Legal. E em breve vocês terão canais, você vai ter a sua participação como sempre teve, né? E várias outras pessoas também da podologia, e não só da podologia, que eu também sou da arte, né? Você sabe muito bem disso. E a gente não falou disso, né? Não dá. Você Eu sou cantor lírico, baixo barítono. Hoje estou saindo daqui para apresentar um concerto na Igreja da Candelária, aquela igreja que fica ali no final da Presidente Vargas e que todos conhecem. Vai ser às 18 horas. Obviamente, esse podcast vai ao ar depois, mas vocês vão poder ver pela internet depois, tá bom? Legal. Obrigado. Valeu, galera. Então, você que assistiu, ficou aqui até o final, deixe seu like. Siga o Luiz nas redes sociais. Eu vou colocar teu Instagram também aqui. Luiz Pedreira Negócios. Luiz Pedreira Negócios. E o Spa do Pé também, né, galera? Pode seguir lá. Spa do Pé. @Spa do Pé. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.